A jovem solitária salva a criança desamparada, mas nunca imaginou que o pai rico estava à espia. Clara sempre se sentiu um pouco fora do lugar. A arte era seu único refúgio, um mundo onde as cores e formas a abraçavam. Mas, naquela cidade marcada pela desigualdade, seu coração carregava o peso da solidão. As ruas, escuras e frias, pareciam engolir suas esperanças. Numa noite particularmente sombria, enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Um pequeno corpo encolhido em um canto, como se tentasse se camuflar nas sombras. Era um menino. Seus olhos grandes e assustados olhavam para ela. — Ei, você está bem? Clara perguntou, acercando-se devagar. Ele não respondeu, apenas segurou um ursinho sujo contra o peito. A cena apertou o coração dela. O menino era apenas uma criança. Sem pensar duas vezes, Clara o trouxe para sua casa, um pequeno apartamento cheio de quadros e tintas. As paredes eram um reflexo de sua alma, coloridas, mas ainda assim solitárias. Dentro de casa, a luz suave deixava tudo mais acolhedor. Clara preparou um lanche simples e eles sentaram-se no chão da sala. Enquanto o menino comia, era como se o peso do mundo tivesse se dissipado por um momento. O nome dele era Gabriel, e logo Clara soube que ele havia fugido de um lar abusivo. Sua avó, a única que o amava de verdade, tinha partido, e agora ele estava sozinho. Mas o que Clara não sabia era que os laços que estavam se formando às pressas chamaram a atenção de Lucas, o pai controlador de Gabriel. Ele era um homem de negócios, cuja fortuna não compensava a sua frieza. A sombra dele se estendia como um manto escuro sobre a vida de Gabriel. Clara sentia a aridez do mundo ao redor, como se fossem ventos gélidos, mas não calculava os perigos que a cercavam. Nos dias seguintes, Clara se dedicou a cuidar de Gabriel, e cada sorriso que ele dava preenchia a casa com luz. A arte e as risadas dele começavam a banhar a solidão de Clara com cores vibrantes. Porém, uma noite, ao olhar pela janela, ela percebeu uma figura distante a observando. Os olhos de Lucas, frios e calculistas, estavam fixos nela. A sensação de estar sendo observada deixou Clara angustiada, e então o conflito se instalou como uma tempestade dentro dela. Deveria proteger Gabriel a qualquer custo ou confrontar Lucas, o homem que, disfarçado de pai preocupado, na verdade guardava segredos obscuros. Ao ouvir rumores sobre a verdadeira natureza daquele homem, Clara ficou aterrorizada. Ele não só era o pai do garoto, mas também o responsável por um passado sombrio. Numa noite tranquila, que deveria ser cheia de paz, Clara e Gabriel foram surpreendidos. As batidas na porta soavam como trovões. Clara olhou para Gabriel. O coração acelerado. Ela sabia que esse momento poderia mudar tudo. O que aconteceria quando Lucas finalmente se revelasse? Seria ele o monstro que o menino tentara fugir? E o que Clara estava disposta a arriscar para proteger não só Gabriel, mas também a si mesma? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Gabriel estavam no chão da sala, ambos em silêncio, quando as batidas na porta ecoaram como um estrondo. O coração de Clara pulou, o temor se espalhando pelo seu corpo. O que fazer? Ela olhou para Gabriel, cujo olhar expressava uma mistura de medo e confusão. Fica aqui, sussurrou ela, tentando transmitir segurança. As batidas se intensificaram e Clara, com as mãos trêmulas, se dirigiu à porta. Ela respirou fundo, forçando-se a pensar com clareza. Dentro dela, uma tempestade de emoções se agitou. Medo, coragem, um desejo desesperado de proteger o garoto, que agora era sua responsabilidade. Ao abrir a porta, o que viu foi uma sombra imponente. Lucas, com sua presença ameaçadora, olhava para ela com olhos frios. Onde está meu filho? A voz dele cortou o silêncio da noite como uma faca. Clara sentiu o frio subir pela espinha. Gabriel não está aqui, mentiu, tentando soar firme. Mas a verdade era que dentro dela, o pânico crescia. Lucas era um homem que não aceitava não como resposta. Ele empurrou a porta, fazendo com que Clara se desequilibrasse. O cheiro de cigarro e álcool invadiu o ambiente, tornando tudo ainda mais opressivo. Ele está fugindo de mim, não é? Está com você! Lucas gritou, avançando. Clara apertou os lábios, decidida a não deixar o medo dominá-la. Ele está seguro aqui. Você não pode levá-lo. Ela sentiu a força do desespero e da determinação se unirem. Nunca havia lutado por alguém antes, mas por Gabriel ela faria qualquer coisa. Nesse momento, um ruído partiu do fundo do apartamento. Um estrondo seguido de um choro abafado. Clara virou-se, o coração disparado. Gabriel! Gritou, mas não havia tempo. Lucas já estava na sala, seus olhos esbugalhados de raiva. Mas então algo inesperado aconteceu. Antes que Clara pudesse se mover, Gabriel apareceu de trás do sofá, segurando o ursinho com força. Pai! Ele gritou e correu até Lucas. A cena era surreal. O garoto parecia tão pequeno, tão vulnerável. Mas a expressão de Lucas mudou instantaneamente, como uma máscara tivesse caído. Gabriel, você não tem ideia do que é bom para você. Eu sou seu pai, você precisa vir comigo. Lucas gritou, mas o pânico nos olhos do menino era palpável. Clara sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. O que estava acontecendo? Por um instante, tudo parecia congelar. Gabriel balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não quero ir. Eu quero ficar com a Clara. O queixo de Lucas se contraiu. E ele a olhou com um misto de ódio e incredulidade. Nesse momento, a fúria dele explodiu. Vocês dois não têm ideia do que eu sou capaz. Ele fez menção de avançar, mas Clara se colocou entre ele e Gabriel. E foi nesse exato instante que a verdade desafiadora veio à tona. Lucas puxou algo do bolso. Era um celular. Você acha que vai se livrar de mim tão fácil? Olha isso! Ele virou a tela para Clara.
Ali na tela do celular estavam fotos. Fotos de Gabriel, tiradas secretamente nos últimos dias. Alguma coisa dentro dela se partiu ao ver a inocência do menino sendo monitorada dessa forma. Você estava me espionando? Clara não podia acreditar. O horror misturado à raiva brotava de seu peito. O que mais você acha que um pai precisa fazer para proteger seu filho? O mesmo pai que tem que lidar com você, uma estranha que acha que pode salvar a situação. Ele estava tão próximo que Clara podia sentir o seu hálito quente. A fúria era palpável, o momento tenso e quase elétrico. No fundo, Clara percebeu que tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O verdadeiro terror estava apenas começando a se revelar. O que Lucas realmente queria? E qual o limite que ele estaria disposto a ultrapassar para retomar Gabriel? O nó na garganta de Clara se apertou. Não era apenas uma batalha por um garoto. Era uma luta por vidas inteiras. O que ela faria a seguir? As linhas entre certo e errado estavam completamente borradas. E no fundo, uma pergunta a atormentava. Lucas poderia ser mais do que apenas um pai controlador? Poderia haver algo mais sombrio por trás de tudo. Choque! Olhando para aqueles olhos gélidos que a encaravam. O peso do celular na mão de Lucas parecia aumentar a cada segundo. Sabia que precisava fazer algo. E rápido. O coração de Gabriel batia forte e a tensão pairava entre eles como uma tempestade prestes a estourar. Não vai levar o Gabriel. Ele não quer ir com você, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Você não é um pai para ele. É um monstro. As palavras escorregaram de sua boca como se tivessem vida própria. Lucas riu, um riso frio e vazio. Monstro! Você não faz ideia do que eu sou, Clara, mas vou te mostrar. Ele apertou o celular e o rosto de Clara palpitou de medo. Aquele brilho na tela não era só uma ameaça. Era uma evidência. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um som agudo ecoou pela sala. Clara virou a cabeça, confusa. Veio de dentro do apartamento. Gabriel também parecia atordoado, os olhos arregalados. O som era como uma sirene, quase sobrenatural. De repente, uma luz ofuscante penetrou pela janela, inundando o espaço. Clara deu um passo para trás, o medo fazendo seu estômago se revirar. O brilho iluminava tudo, como se um farol estivesse apontando diretamente para eles. Lucas franziu o senho, confuso. O que é isso? E em um instante aterrorizante, a luz se converteu em uma explosão de cores. Clara teve que levar as mãos aos olhos para se proteger. Então, algo ou alguém irrompeu pela porta. Uma figura encapuçada, revestida em sombras e mistérios, expelia uma energia tão intensa que Clara se sentiu incapaz de respirar. Saia do caminho! Você não deve estar aqui. A voz era rouca, mas poderosa. Aquilo não parecia humano. Era como se uma tempestade tivesse entrado no apartamento. Lucas hesitou. E Clara percebeu que essa poderia ser a chance que precisava. Gabriel, vá para lá! Clara gritou, sem se desviar da figura. Mas antes que o menino pudesse se mover, a figura avançou na direção de Lucas com uma força aterradora. Ele recuou, atordoado. Quem é você? Perguntou ele. A raiva e o medo misturando-se em sua voz. Eu sou o que você não consegue enfrentar, disse a figura, puxando o capuz para trás. Clara sentiu um frio percorrer suas veias. O que viu era um rosto familiar, mas distorcido por uma emoção profunda.
Era a avó de Gabriel. A mulher estava morta, ou pelo menos era o que todos pensavam. As mãos dela, antes trêmulas, estavam agora firmes e decididas. Você não pode fazer isso, Lucas, a avó gritou. Uma mistura de amor e fury emanando dela. Clara ficou paralisada. Como? Como ela estava ali? E o que isso significava para Gabriel? Lucas, por seu lado, estava em choque. Você não pode estar viva. Os médicos disseram. Ele hesitou, sem conseguir completar a frase. A avó de Gabriel avançou, os olhos negros como carvão. E você pensa que pode ferir meu neto sem consequências? Eu voltei por ele. O clima ficou eletricamente pesado, como se uma tempestade de consequências estivesse prestes a estourar. Gabriel se espremeu ao lado de Clara, olhos marejados. A realidade se afastava e tudo tornava-se mais complicado. Agora, não era apenas uma luta por liberdade. Havia segredos a serem revelados. Um passado sombrio emergindo diante deles. E quem vai parar você? Lucas rugiu, sua bravura esmorecendo. O que Clara sabia como uma luta por proteção, agora desmoronava em uma guerra entre o que era real e o que não era. Você não pode levar Gabriel! Clara se viu no meio de uma bifurcação. O que fazer agora? As intenções da avó de Gabriel eram obscuras e ela sentia um nó na garganta. A confusão aumentava, envolvendo-os como uma névoa espessa. Quem era realmente a avó? Qual era o verdadeiro propósito da aparição? À medida que a tensão crescia, tudo desmoronava. Visões do passado, um futuro em ruínas e segredos que ninguém desejava descobrir. O ar se tornava escasso. O que aconteceria agora? Clara estava em choque, olhando para os olhos gélidos de Lucas. O celular em suas mãos emanava uma energia ameaçadora e a tensão no ar era quase palpável. Ela se perguntava como tudo poderia ter chegado àquela situação. Ao seu lado, a avó de Gabriel estava viva, bem diante deles, mas as emoções só aumentavam. De repente, uma revelação começou a crescer dentro de Clara. Gabriel, fique atrás de mim! Ela gritou, já percebendo que a situação não era o que parecia. O olhar de Lucas se transformou, uma mistura de incredulidade e raiva. Como você sobreviveu? Ele estava prestes a explodir e cada palavra parecia carregada de traição. Eu voltei para proteger meu neto de você, disse a avó com uma voz cheia de determinação. Mas de repente um tremor percorreu o apartamento. As paredes pareciam vibrar. O ar se tornava denso. Clara olhou para Gabriel. Os olhos do menino refletiam medo e confusão. Não deixe ele se aproximar, Clara! Lucas gritou. Ele olhou para a avó, um ódio ardente se espalhando sobre seu rosto. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Com um movimento rápido, a avó levantou a mão. Você não entende, Lucas. Não é apenas sobre Gabriel. Você precisaria saber a verdade. Clara sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer? E qual é essa verdade? Que você voltou dos mortos para me enfrentar? Lucas riu. Mas o riso soou vazio e nervoso, como se ele mesmo estivesse perdendo o controle. Você não é uma avó, é uma sombra do que antes foi. A mulher então começou a brilhar de uma maneira sobrenatural. Clara não podia acreditar no que via. Era como se a vida dela estivesse sendo sugada para dar poder àquela figura iluminada à sua frente. Gabriel olhou para Clara, a expressão de desespero crescendo. O que está acontecendo, Clara? Antes que Clara pudesse responder, a avó olhou nos olhos de Lucas e declarou: a verdade é que você não é seu pai, Lucas. Você é meu filho.
O silêncio no apartamento se instalou como um teso. Clara ficou boquiaberta. Como isso era possível? Tudo o que pensava que entendia se despedaçou em questão de segundos. Lucas ficou paralisado. O rosto dele, que antes era de raiva, agora se contorceu de choque e confusão. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Mas Clara podia ver os fragmentos de uma verdade horrível se unindo. Cada palavra da avó parecia afetar Lucas como uma ferida exposta. E não só isso, a avó continuou, agora com uma voz tão poderosa que parecia ecoar pelas paredes. Você foi quem perdeu o controle. Tudo por causa de seu egoísmo. E agora, uma vida inocente está em jogo. Lucas deu um passo para trás, a incredulidade moldando sua feição. A pressão estava acumulando, e Clara começou a perceber que Lucas não era apenas um homem controlador, mas que havia muito mais sob a superfície. Gabriel começou a chorar silenciosamente. Pai, o que isso significa? A pergunta pairou no ar tenso. Clara sentiu seu coração se apertar. O que eles realmente sabiam um do outro? Eu não sei, Lucas murmurou. O homem que parecia tão forte agora parecia frágil. O lado sombrio da situação era de um pai que não era um pai. E os segredos de sua infância estavam emergindo no mais terrível dos momentos. De repente, o aparelho no bolso de Lucas vibrou. O celular. E viu mensagens piscando na tela. O rosto de Lucas se desfigurou em medo. Não podem estar me seguindo de novo. Ele estava agora em pânico. O que mais ele escondia? Clara e Gabriel trocaram olhares, um misto de medo e esperança. A verdade que tinha vindo à tona era devastadora, mas havia mais por vir. As portas estavam se abrindo para um passado que ninguém avaliava. O que aconteceria agora? Havia muito a ser revelado, e a sensação de que o verdadeiro terror ainda estava à espreita a fez estremecer. O que fazia Lucas perder o controle novamente? E como Clara e Gabriel dariam um jeito nisso? A tensão estava viva e o futuro parecia tão incerto. Clara estava em choque, olhando para os olhos gélidos de Lucas. O celular em suas mãos emanava uma energia ameaçadora e a tensão no ar era quase palpável. O coração de Gabriel batia acelerado e a ansiedade pesava sobre todos. Quando uma verdade tão devastadora se revelou, tudo ao redor parecia desmoronar. Clara não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir. Lucas, ainda atordoado, olhou para a avó de Gabriel, implorando por uma explicação. Você não pode estar dizendo isso! Ele tremeu. Isso não é possível. Clara sentia a adrenalina e a preocupação drenarem a força de suas pernas. A atmosfera estava tão tensa que ela podia ouvir o pulsar do seu próprio coração. As palavras da avó reverberavam na sala como uma sinfonia distorcida. Clara tentava processar tudo. O que significava isso para Gabriel? O que significava para ela? Ela deve ter olhado para Lucas de um jeito que fez com que ele se sentisse vulnerável. Mas antes que alguém pudesse dizer ou fazer algo, o celular de Lucas começou a tocar. Uma música alta e estridente ecoou frequentemente, quebrando a tensão. Lucas olhou fixamente para a tela, o rosto vermelho de fúria e desespero. Então ele girou o celular para mostrar a todos, e o que Clara viu a deixou sem ar.
Eram vídeos. Imagens de Gabriel, mas não apenas filmagens aleatórias. Era um histórico, um diário visual do menino, documentando não só sua vida, mas também suas interações com Clara. Havia fotos delas, momentos que Clara nem sabia que tinham sido gravados. Você estava organizando tudo. Isso! A voz de Clara saiu como um sussurro. Uma revelação ainda mais chocante a atingiu. Lucas havia estado em controle de tudo, cada passo, cada movimento deles. Gabriel, percebendo a gravidade da situação, se encolheu. Clara, o que está acontecendo? As lágrimas escorriam pelo rosto do menino e Clara sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ele me espionou para me pegar de volta, não foi? Você ficou se aproveitando da situação, Clara. Lucas gritou, a raiva transbordando. E agora eu tenho a prova para evitar que você leve meu filho de mim, de novo. Mas Clara não conseguia se concentrar no que ele dizia. Havia algo mais. A avó de Gabriel avançou um passo, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Lucas, você não pode continuar assim. Olhe o que você se tornou. É hora de parar. Contudo, a tensão estava prestes a explodir. Clara percebeu que algo estava prestes a mudar drasticamente. Nesse instante, um eco distante ressoou no apartamento. Uma batida firme e rápida. O som cresceu e Clara viu a porta se abrindo lentamente. Mas não era só qualquer pessoa que entrava. Era uma figura envolta em sombras e seus olhos, através do capuz, brilhavam intensamente. Clara reconheceu aquela presença. Era um homem em um terno escuro e ele chegou com uma aura imponente. Chegou a hora, Lucas. Você não pode mais escapar do passado. A voz soou como um trovão e Clara sentiu um frio na espinha. Quem era ele? O que tinha a ver com tudo isso? Toda a conversa até então virou um mistério. A tensão entre Lucas e o novo personagem ficou evidente. Clara sentiu que havia uma conexão que não entendia. Gabriel estava apavorado. Pai, quem é ele? Lucas olhou para o homem como se fosse um fantasma, e a dor em seu rosto era palpável. Como você encontrou? Não, você não deveria estar aqui. Tudo estava desmoronando diante de Clara, e ela não conseguia entender que mais segredos estavam se desenrolando em frente a ela. O homem deu um passo à frente, desafiador. Você precisa encarar a verdade, Lucas. Não é só sobre seu filho, é sobre o que você se tornou. O gelado na voz dele arrepiou Clara. O que mais ele sabia? Eu não sou o homem que você pensa que sou. Lucas gritou, mas a certeza em sua voz estava desaparecendo. Clara olhou para Gabriel, que segurava firme seu ursinho, olhando os dois adultos com olhos assustados. O que está acontecendo, Clara? E nesse momento, o chão sob seus pés parecia tremer. O que se desenhava era mais do que uma simples batalha familiar. Era uma tempestade que revelaria segredos que fariam cada um repensar sua posição. Uma verdade subterrânea, muito mais profunda do que qualquer um imaginava. Clara precisava agir, mas o que dizer? O peso da revelação a sufocava. E os fios da história estavam se entrelaçando de uma forma que ela nunca tinha pensado. O que estava prestes a acontecer? E quem realmente era cada um deles?
As respostas estavam nas sombras, pronta para serem reveladas. Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura enigmática diante dela. O homem de terno escuro parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O ar estava pesado, quase sufocante. Gabriel, tremendo, segurava ainda mais firme seu ursinho, claramente confuso e temeroso. Chegou a hora, Lucas. O homem repetiu, a voz profunda e autoritária. Você não pode mais fugir das consequências. O nome de Lucas ecoou na sala como um mistério a ser desvendado. Olhando para a avó de Gabriel, Clara percebeu que a tensão estava prestes a chegar a um pico. A avó, com os olhos tão escuros quanto seu passado, estava prestes a revelar algo que todos temiam. Quem é você? Lucas tentou manter a compostura, mas sua voz traía seu desespero. Ele parecia uma tempestade prestes a se desfazer em água. A avó de Gabriel, por outro lado, estava imperturbável, a força emanando dela. Eu sou o que você pensou que havia deixado para trás. O que você se tornou é resultado de suas próprias escolhas. No que você está se referindo? Lucas estava começando a suar, as mãos trêmulas segurando o celular como se fosse uma arma. Mas Clara já notava que havia algo mais profundo, uma verdade que estava escondida nas sombras. Lucas olhou para Gabriel, então para a avó, a confusão transformando-se em raiva. Esse jogo já acabou! Nesse momento, o homem interno avançou, o olhar fixo em Lucas. Se você não entender, as consequências serão devastadoras. Não só para você, mas para eles. E quando ele apontou para Gabriel, era como se um truque de mágica tivesse se desfeito. A tensão cresceu e um silêncio ensurdecedor se estabeleceu. Clara não conseguia respirar. O homem então virou e, com um gesto despreocupado, puxou um documento de dentro do paletó. Clara se virou para ver e seu coração parou. Era uma foto de Gabriel, mas inesperadamente, ao seu lado, estava uma mulher. A mulher tinha semblante familiar, mas ela parecia mais jovem, mais viva. E Clara a reconheceu, era ela mesma. Do que você está falando? Lucas fechou o punho. Sua expressão agora é uma mistura de raiva e confusão. Isso é uma farsa. A avó quase sorriu, mas a dor em seus olhos era palpável, como cicatrizes expostas. Você nunca soube, Lucas. Você não é apenas filho de uma avó preocupada. Você é a conexão entre Clara e Gabriel é muito mais profunda do que você imagina. Clara não conseguia entender. O que significava aquilo? O que o homem estava insinuando? Ela olhou ao redor, buscando respostas, mas cada rosto era um enigma. Cada palavra soava como um eco distante. Então, subitamente, Lucas deu um passo para trás, a verdade lhe atingindo como um soco no estômago. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, quase em desespero. De repente, as luzes do apartamento começaram a piscar e a atmosfera se tornava cada vez mais elétrica. Clara levou a mão ao peito. O coração batia descompassado. O homem interno baixou a voz agora mais. Crave! A verdade é que Clara é sua irmã, Lucas. Francesca, sua mãe. Ela te manteve afastado por medo, mas você é parte de algo muito maior. Você está mais conectado a Gabriel do que pensava. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. O impacto da declaração fez Clara sentir um nó na garganta. Tudo mudava de forma vertiginosa.
A história que ela achava que conhecia estava sendo reescrita bem diante de seus olhos. E naquele momento, enquanto Lucas, agora desmoronando, olhava a avó com olhos cheios de incredulidade, o celular em suas mãos disparou várias mensagens. Clara não sabia se queria olhar, mas sua curiosidade foi maior. As mensagens começavam a aparecer. Ameaças, referências a segredos de família, denúncias de um passado obscuro. Lucas, não! O que isso significa? O pânico no olhar dele estava claro e a tensão atingiu um clímax. Enquanto a conversa continuava, uma explosão de luz branquíssima invadiu o apartamento, como se o próprio espaço estivesse sendo iluminado por uma verdade irrefutável. E no calor da revelação, Clara se deu conta de que não havia mais retorno. Todos estavam prestes a descobrir que o melhor e o pior de suas vidas estavam entrelaçados de maneira indomável. O futuro agora era um campo de batalha de incertezas, mistério e conexões familiares. Uma pergunta pairava no ar. Que tipo de tempestade estava prestes a se abater sobre eles? Sem nenhuma resposta clara, a sensação de que tudo tinha mudado deixou Clara paralisada. A dúvida que a acompanhava mais pesado do que antes. O que aconteceria agora? A luz pareceu se intensificar e o ambiente estava prestes a explodir em um turbilhão de emoções. Clara sentiu seu coração acelerar, como se cada batida fosse uma explosão dentro de seu peito. O ar ficou pesado, uma eletricidade palpável preenchendo o espaço entre eles. Os olhos de Lucas estavam arregalados de horror e confusão, enquanto ele encarava o homem que parecia vir direto de um pesadelo. Você está dizendo que ela é a minha irmã? Os olhos de Lucas se estreitaram, como se tentasse enxergar uma verdade que não fazia sentido. Clara só conseguia pensar em como tudo mudava, em frações de segundos, levando embora tudo o que acreditava saber. É mais do que isso, a avó de Gabriel interveio, a gravidade da sua voz ecoando por todo o apartamento. O que você não sabe, Lucas, é que você não é apenas filho da Francesca. Você é parte de algo maior, algo que não pode ser ignorado. O homem interno olhou para Clara, e em seu olhar havia um entendimento silencioso, uma conexão que era palpável. E o que isso significa para Gabriel? O desespero na voz de Clara se intensificou. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Toda a confusão pairava no ar. E a sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar deixava um gosto amargo na boca. Então, de repente, vibraram os celulares de todos na sala. Não apenas um ou dois, mas todos estavam recebendo mensagens ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Foi como se uma onda de pânico passasse por eles. Clara pegou seu celular e viu a mensagem. Era uma notificação da polícia. Mensagem recebida. Nós sabemos onde você está. Saia de onde estiver. Os olhos de Lucas se encheram de terror. O que você fez? Ele olhou para a avó, como se a culpa estivesse ali, bem diante dele. Você trouxe a polícia para cá? Ela negou com um movimento de cabeça rápido. Não sou eu. Eles estão atrás de você. Lucas, por causa do que você fez, você não entende que o passado não está enterrado. Era como se uma bomba tivesse sido detonada. Clara não sabia se podia acreditar no que estava ouvindo. A única voz que ecoava na sua mente era a de Gabriel, perguntando-se o que estava prestes a acontecer.
A porta do apartamento se abriu abruptamente e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Polícia! Todos ficam onde estão! Os gritos ecoaram como um trovão. Clara sentiu pânico se espalhar na sala. O que mais poderia dar errado? Lucas, vamos! Precisamos sair! Clara gritou, mas as palavras estavam presas na sua garganta. O caos tomou conta. E os policiais começaram a empurrar todo mundo para o canto. Lucas avançou, o rosto distorcido pela raiva e desespero. Ele estava prestes a fazer algo que Clara não conseguia prever. Não! Você vai me pagar por isso! A confrontação era visceral. O homem interno se moveu rapidamente, posicionando-se entre Lucas e a polícia. E antes que alguém pudesse reagir, a sala foi invadida por uma luz intensa. Clara se cobriu e, quando abriu os olhos, o homem já havia desaparecido. Qualquer movimento errôneo e você irá para trás das grades. Um dos policiais gritou, mas o som parecia distante. O que aconteceu? De repente, tudo estava borroso. A presença do homem envolto em sombras havia mudado algo, mas Clara ainda não entendia plenamente. Gabriel chorava e a avó tinha lágrimas nos olhos. O mundo estava desmoronando em torno deles. E Clara queria gritar, mas não conseguia. O que estava se passando? O que significava tudo isso? Como uma revelação possa gerar um colapso tão inesperado? Cada resposta gerava mais perguntas. As peças desse quebra-cabeça estavam se movimentando. E o futuro parecia mais sombrio do que nunca. E agora, em meio ao caos e à incerteza, o que mais aguardava por eles? A verdade ainda estava em algum lugar nas sombras, esperando para ser revelada. Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura enigmática diante dela. O homem de terno escuro parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O ar estava pesado, quase sufocante. Gabriel, tremendo, segurava ainda mais firme seu ursinho, claramente confuso e temeroso. Chegou a hora, Lucas. O homem repetiu, a voz profunda e autoritária. Você não pode mais fugir das consequências. O nome de Lucas ecoou na sala como um mistério a ser desvendado. Olhando para a avó de Gabriel, Clara percebeu que a tensão estava prestes a chegar a um pico. A avó, com os olhos tão escuros quanto o seu passado, estava prestes a revelar algo que todos temiam. Quem é você? Lucas tentou manter a compostura, mas sua voz traía seu desespero. Clara só conseguia pensar em como tudo mudava, em frações de segundos, levando embora tudo o que acreditava saber. É mais do que isso! A avó de Gabriel interveio, a gravidade da sua voz ecoando por todo o apartamento. O que você não sabe, Lucas, é que você não é apenas filho da Francesca. Você é parte de algo maior, algo que não pode ser ignorado. O homem interno olhou para Clara e em seu olhar havia um entendimento silencioso, uma conexão que é palpável. E o que isso significa para Gabriel? O desespero na voz de Clara se intensificou. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Toda a confusão pairava no ar, e a sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar deixava um gosto amargo na boca. Então, de repente, vibraram os celulares de todos na sala.
Não apenas um ou dois, mas todos estavam recebendo mensagens ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Foi como se uma onda de pânico passasse por eles. Clara pegou seu celular e viu a mensagem. Era uma notificação da polícia. Mensagem recebida. Nós sabemos onde você está. Saia de onde estiver. Os olhos de Lucas se encheram de terror. O que você fez? Ele olhou para a avó, como se a culpa estivesse ali, bem diante dele. Você! Trouxe a polícia para cá! Ela negou com um movimento de cabeça rápido. Não sou eu! Eles estão atrás de você, Lucas, por causa do que você fez. Você não entende que o passado não está enterrado? Era como se uma bomba tivesse sido detonada. Clara não sabia se podia acreditar no que estava ouvindo. A única voz que ecoava na sua mente era a de Gabriel, perguntando-se o que estava prestes a acontecer. A porta do apartamento se abriu abruptamente e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Polícia! Todos ficam onde estão! Os gritos ecoaram como um trovão. Clara sentiu o pânico se espalhar na sala. O que mais poderia dar errado? Lucas, vamos! Precisamos sair! Clara gritou, mas as palavras estavam presas na sua garganta. O caos tomou conta e os policiais começaram a empurrar todo mundo para o canto. Lucas avançou, o rosto distorcido pela raiva e desespero. Ele estava prestes a fazer algo que Clara não conseguia prever. Não, você vai me pagar por isso! A confrontação era visceral. O homem interno se moveu rapidamente, posicionando-se entre Lucas e a polícia. E antes que alguém pudesse reagir, a sala foi invadida por uma luz intensa. Clara se cobriu, e quando abriu os olhos, o homem já havia desaparecido. Qualquer movimento errôneo e você irá para trás das grades. Um dos policiais gritou, mas o som parecia distante. O que aconteceu? De repente tudo estava borroso. A presença do homem, envolto em sombras, havia mudado algo. Mas Clara ainda não entendia plenamente. Gabriel chorava e a avó tinha lágrimas nos olhos. O mundo estava desmoronando em torno deles e Clara queria gritar, mas não conseguia. O que estava se passando? O que significava tudo isso? Como uma revelação possa gerar um colapso tão inesperado? Cada resposta gerava mais perguntas. As peças desse quebra-cabeça estavam se movimentando e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Mas então algo chocante aconteceu. Um dos policiais, com uma expressão rígida no rosto, deu um passo à frente e removeu a máscara que cobria seu rosto. Clara ficou boquiaberta. Era uma figura familiar, alguém que ela nunca esperaria ver ali. Era o irmão que pensava estar longe, supostamente morto em um acidente anos atrás. O que você está fazendo aqui? Ela soube que essa revelação mudaria tudo. O olhar dele, frio e calculista, varreu a sala. Eu não podia deixar você se envolver nessa bagunça sem saber a verdade, disse ele, a voz tensa. Parece que todos têm um lado da história que você ainda não conhece. Clara sentiu a cabeça girar. Seu coração bateu forte. E se a história da família fosse mais complicada do que ela jamais imaginou? O que mais eles estavam escondendo? Lucas olhou para o irmão, o desprezo na expressão dele se misturando ao medo. Você não pode estar sério. Depois de tudo que eu passei, você é o último que eu esperava ver. Gabriel, sentindo a confusão crescente, gritou: Quem é ele? Clara não sabia como responder.
A verdade estava se desdobrando em muitas camadas. O peso das revelações estava prestes a desmoronar as fronteiras da normalidade. E enquanto a trama se tornava cada vez mais intrincada, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais estava enterrado sob as mentiras e segredos familiares? E o que o irmão tinha a dizer? As peças do quebra-cabeça estavam todas fora de lugar, e o mistério havia se intensificado de uma forma que Clara nunca poderia ter previsto. Prioridades estavam mudando. Sabe-se lá o que mais estava para vir. O que eles fariam agora? Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura enigmática diante dela. O homem de terno escuro parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O ar estava pesado, quase sufocante. Gabriel, tremendo, segurava ainda mais firme seu ursinho, claramente confuso e temeroso. Chegou a hora, Lucas. O homem repetiu, a voz profunda e autoritária. Você não pode mais fugir das consequências. O nome de Lucas ecoou na sala como um mistério a ser desvendado. Olhando para a avó de Gabriel, Clara percebeu que a tensão estava prestes a chegar a um pico. A avó, com os olhos tão escuros quanto o seu passado, estava prestes a revelar algo que todos temiam. Quem é você? Lucas tentou manter a compostura, mas sua voz traía seu desespero. Clara só conseguia pensar em como tudo mudava, em frações de segundos, levando embora tudo o que acreditava saber. É mais do que isso. A avó de Gabriel interveio. A gravidade da sua voz ecoando por todo o apartamento. O que você não sabe, Lucas, é que você não é apenas filho da Francesca. Você é parte de algo maior, algo que não pode ser ignorado. O homem interno olhou para Clara, e em seu olhar havia um entendimento silencioso, uma conexão que era palpável. E o que isso significa para Gabriel? O desespero na voz de Clara se intensificou. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Toda a confusão pairava no ar e a sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar deixava um gosto amargo na boca. Então, de repente, vibraram os celulares de todos na sala. Não apenas um ou dois, mas todos estavam recebendo mensagens ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Foi como se uma onda de pânico passasse por eles. Clara pegou seu celular e viu a mensagem. Era uma notificação da polícia. Mensagem recebida. Nós sabemos onde você está. Saia de onde estiver. Os olhos de Lucas se encheram de terror. O que você fez? Ele olhou para a avó, como se a culpa estivesse ali, bem diante dele. Você trouxe a polícia para cá? Ela negou com um movimento de cabeça rápido. Não sou eu. Eles estão atrás de você, Lucas. Por causa do que você fez. Você não entende que o passado não está enterrado? Era como se uma bomba tivesse sido detonada. Clara não sabia se podia acreditar no que estava ouvindo. A única voz que ecoava na sua mente era a de Gabriel, perguntando-se o que estava prestes a acontecer. A porta do apartamento se abriu abruptamente e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Polícia! Todos ficam onde estão. Os gritos ecoaram como um trovão. Clara sentiu o pânico se espalhar na sala. O que mais poderia dar errado? Lucas, vamos, precisamos sair! Clara gritou, mas as palavras estavam presas na sua garganta. O caos tomou conta e os policiais começaram a empurrar todo mundo para o canto. Lucas avançou.
o rosto distorcido pela raiva e desespero. Ele estava prestes a fazer algo que Clara não conseguia prever. Não! Você vai me pagar por isso! A confrontação era visceral. O homem interno se moveu rapidamente, posicionando-se entre Lucas e a polícia, e antes que alguém pudesse reagir, a sala foi invadida por uma luz intensa. Clara se cobriu e, quando abriu os olhos, o homem já havia desaparecido. Qualquer movimento errôneo e você irá para trás das grades. Um dos policiais gritou, mas o som parecia distante. O que aconteceu? De repente, tudo estava borroso. A presença do homem envolto em sombras havia mudado algo. Mas Clara ainda não entendia plenamente. Gabriel chorava, e a avó tinha lágrimas nos olhos. O mundo estava desmoronando em torno deles, e Clara queria gritar, mas não conseguia. O que estava se passando? O que significava tudo isso? Como uma revelação possa gerar um colapso tão inesperado? Cada resposta gerava mais perguntas. As peças desse quebra-cabeça estavam se movimentando, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Mas então algo chocante aconteceu. Um dos policiais, com uma expressão rígida no rosto, deu um passo à frente e removeu a máscara que cobria seu rosto. Clara ficou boquiaberta. Era uma figura familiar. Alguém que ela nunca esperaria ver ali. Era o irmão que pensava estar longe, supostamente morto em um acidente anos atrás. O que você está fazendo aqui? Ela soube que essa revelação mudaria tudo. O olhar dele, frio e calculista, varreu a sala. Eu não podia deixar você se envolver nessa bagunça sem saber a verdade, disse ele, a voz tensa. Parece que tudo fosse mais complicada do que ela jamais imaginou. O que mais eles estavam escondendo? Lucas olhou para o irmão, o desprezo, a expressão dele se misturando ao medo. Você não pode estar sério. Depois de tudo que eu passei, você é o último que eu esperava ver. Gabriel, sentindo a confusão crescente, gritou: quem é ele? Clara não sabia como responder. A verdade estava se desdobrando em muitas camadas. O peso das revelações estava prestes a desmoronar as fronteiras da normalidade. E o que foi que você fez, Lucas? O irmão questionou, agora com um olhar penetrante, como se quisesse espremer uma verdade oculta. E quando você finalmente vai assumir a responsabilidade pelo que se passou naquele acidente? As palavras explodiram no silêncio, como um tiro. Clara sentiu um frio na espinha. O acidente, uma memória enterrada há muito tempo, que envolvia a família dela, brotou novamente. A luz da sala parecia escurecer enquanto a verdade se estabelecia. A culpa, o pesar, tudo parecia estar voltando. Lucas balidificou e a raiva no seu rosto se transformou em confusão e medo. Eu não sei de que você está falando, ele gritou, mas a verdade parecia jorrar à força. O silêncio que se seguiu era pesado demais. Uma tempestade prestes a se soltar. Gabriel olhava entre os adultos, seu ursinho agora caindo de lado, sem saber o que pensar. Você é o verdadeiro responsável pelo que aconteceu. Tudo por causa da sua ganância. O irmão continuou, o tom de voz subindo cada vez mais. Agora, você vai ter que enfrentar as consequências. Nesse momento, Clara percebeu que todos estavam em um jogo muito maior.
onde cada movimento poderia custar suas vidas. O irmão de Clara tinha o poder de desmantelar tudo, e Lucas estava prestes a entender que não era só a polícia que estava atrás dele. O lobo havia chegado e a casa estava à beira de um colapso. E com isso, uma nova pergunta emergiu, ecoando através das sombras. Quem conseguiria sair inteiro dessa armadilha? O coração de Clara disparou à medida que novas verdades ameaçavam o que restava de suas vidas. A tempestade estava prestes a estourar e todos estavam prestes a descobrir que a realidade era ainda mais assustadora do que imaginavam. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés ao ouvir a revelação do irmão de Lucas. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. O olhar de Lucas se transformou. A raiva e a desconfiança agora se misturavam a um medo palpável. Você não pode estar falando sério! Lucas gritou, sua voz carregada de desespero. Clara viu seu corpo se inclinar para a frente, como se ele tentasse absorver o impacto das palavras. Gabriel olhava entre os adultos, confuso e em busca de conforto. O irmão de Clara estreitou os olhos. A verdade vem à tona, Lucas. Você não pode mais escapar do seu passado. As pessoas que você machucou, elas estão aqui. A pressão no ar cresceu. A avó de Gabriel se adiantou. Sua presença imponente fazia o espaço ficar ainda mais carregado. É por isso que eu voltei, ela declarou, a voz firme. Você achou que poderia esconder a verdade para sempre, mas ela sempre volta. As emoções pareciam explodir como fogos de artifício. Antes que Lucas pudesse se reagrupar, os policiais começaram a se movimentar, cercando-o. O clima era tenso e Clara podia sentir seu estômago revirar. Não se mexam! Um deles gritou, e os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas, o ursinho caindo de sua mão. Gabriel, não! Fique perto de mim! Clara gritou, estendendo a mão. O menino correu e se refugiou atrás dela. Enquanto isso, Lucas lutava, tentando se desvencilhar dos policiais, sendo tratado como um criminoso. Eu não fiz nada errado, sua voz ecoou. Mas Clara não podia mais ignorar a verdade. Lucas, você precisa parar com isso. Clara gritou, a frustração saindo como um rio. Você trouxe isso para si mesmo. Ela não queria acreditar, mas agora tudo fazia sentido. As ações dele tinham consequências, e cada escolha errada estava capturando não só ele, mas todos ao redor. A tensão parecia paralisar o tempo. O irmão de Clara olhou para ela, quase pedindo ajuda. Nosso passado ainda nos afeta, Clara. Temos que encarar isso de frente, à medida que os policiais o levavam. Lucas olhou diretamente nos olhos dela. Clara, você não pode me deixar. Com um nó na garganta, Clara respondeu. Eu só quero que você aprenda, que encare suas responsabilidades. Não é só sobre você, Lucas. Ele foi puxado, e o olhar de Gabriel a fez perceber que isso era muito mais do que apenas uma disputa familiar. Era uma lição de vida, uma chance de recomeço. Com Lucas agora fora da vista, a sala se acalmou um pouco. Clara respirou fundo, olhando para a avó de Gabriel, sentindo uma onda de compreensão. O que vamos fazer agora? Perguntou ela, a voz tremendo. A avó sorriu levemente, como se sabendo que o caminho seria longo, mas não sem esperança. Vamos cuidar dele, ela disse, olhando para Gabriel. Temos que criar um novo futuro.
E Clara sentiu que, apesar das sombras do passado, havia uma luz que poderia guiá-los adiante. Cada pessoa ali ainda tinha uma chance, um caminho a seguir que prometia cura e crescimento. As coisas pareciam mais claras agora. Era um novo começo. Mas enquanto olhava para o horizonte, Clara sentia que a vida ainda guardava mistérios. Que outras verdades estavam por vir? Que mais desafios enfrentariam? E se você chegou até aqui, não pode ficar de fora do próximo capítulo dessa jornada incrível! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Que inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se fazer ouvir. Vamos juntos descobrir o que o futuro reserva para Clara e Gabriel.